Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando tempo da reflexão. Hoje, o nosso encontro é voltado para a oração pelas famílias que nós pertençamos. Quer dizer, a família atual que me acolheu, que me recebeu, a família que eventualmente eu constituí, seja uma, seja algumas, e também todas as outras famílias que eu já tenha pertencido ao longo da minha história na reencarnação. Quer seja neste planeta, quer seja em outros. Então vejam vocês que é uma oração abrangente de libertação. E a colocação das águas é uma opção de cada um. Ao final, quem optar em colocá-las receberá uma complementação da fusão das energias que seremos agraciados pelos espíritos iluminados, pelos entes familiares que estarão ao nosso lado, nos ajudando agora e todo sempre. Na corrente da luz, do amor e da paz, gratidão, Senhor Jesus, apesar de não sermos dignos deste encontro virtuoso. Até já. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando tempo da reflexão. Hoje, quinta-feira, é o dia da oração pela família. Lembrando, como dissemos na preleção inicial, famílias. A que nos acolheu, a que eventualmente tenhamos constituído e por todas as outras que já tenhamos passado. Porque ao longo da nossa história, apesar de ser repetitivo, nós precisamos ter muito bem isso como uma referência na nossa vida. Porque tem um grande reflexo naquilo que está ocorrendo hoje, agora, na nossa atual encarnação. Então, quando algo não fica bem resolvido, ele vai, de alguma forma, se postergando para outras vidas, para outras encarnações. Às vezes, por nossa solicitação, nós encontramos aí oportunidades de amenizar paulatinamente, igualzinho você fazendo uma amortização de uma eventual dívida, que você faz uma programação e você vai amortizando paulatinamente com novas atitudes, com novas posturas, com perdão incondicional, e assim nós vamos cumprindo essa libertação.
Quando nós vamos postergando, porque nós temos o livre-arbítrio, chega um momento, algo semelhante ao que nós estamos passando atualmente, quando existem muitas encarnações compulsórias. O que quer dizer compulsória? É aquela que, mesmo sem você querer retornar, naquela situação específica, você volta. Você é imantado, existe uma força magnética que te conduz para aquela vida, para aquela encarnação. Então, desta forma, nós passamos a entender certas condições das nossas famílias, a nossa própria, famílias de amigos, de conhecidos, elementos que às vezes parece que nem pertencem àquela família. Você fala, mas de onde veio os outros? Não, nós somos muito de julgar. Nossa, olha lá, aquele lá é tão bonzinho, e esse, que coisa, o que é isso? São encarnações que nós temos que atravessar juntos. E não adianta separar, não adianta segregar, não adianta querer postergar. Nada melhor do que ter consciência e procurar fazer essa vivência de uma forma praticando a gratidão e entendendo a oportunidade que nós estamos tendo de libertação. É como se nós estivéssemos enjaulados, enjaulados, e vem lá o carcereiro e nos entrega a chave. Olha, está aqui. A hora que você quiser sair, você abre a porta e você pode se retirar. É mais ou menos assim o que Deus nos provê, o que a espiritualidade maior nos provê. Só que nós temos medo de sair da nossa cela. Nós temos medo de sair lá do nosso quadrado, do lugar que nós estamos, daquele cômodo. Por quê? Nós temos medo do que nós vamos encontrar à frente. Porque os remorsos caem dentro de nós. Aí nós vamos para a autossabotagem, nós vamos para uma série de fatores que nós executamos com uma maestria maravilhosa. Nós somos expertos em sermos coitadinhos de mim. Ah, mas eu não fiz nada. Ah, eu ajudo tanto. Ah, eu procuro sempre estar ali presente. Mas nós esquecemos as outras passagens. Elas estão dentro de nós, estão registradas. É um HD, é uma memória, como hoje nós temos referência do celular, graças a Deus, de computadores, de notebook, que tudo que aconteceu, tudo, sem exceção, está lá registrado. E isso, vez ou outra, vem à tona. Submerge. É como se fossem programas que nós vamos abrindo. Hoje, fazendo analogia mais uma vez com o celular, é como se fossem aplicativos que estão aqui na nossa mente. Eles estão lá, instalados, conectados. E, vez ou outra, nós vamos lá, às vezes meio sem querer, e batemos o dedo lá, quem tem smartphone sabe como funciona, batemos o dedo naquele aplicativo e ele se abre. Pronto. Veio no meu inconsciente uma situação que chama-se, muitos já devem ter ouvido falar, de um déjà vu. Algo que eu tenho a sensação que eu já vivi, que eu já passei, que eu já experimentei e de repente aquilo está posicionado lá para mim. Se eu tenho uma noção da vida eterna, da reencarnação, para que eu possa melhorar, evoluir e crescer, se nós tivéssemos, quiçá, passe a partir de agora a oferecermos àqueles que estão chegando uma educação espiritual convincente, não impositiva, mas informativa, para que nós pudéssemos viver muito, muito melhor, que vai ser condição essencial no mundo de regeneração. Lá, todo mundo que ficar para a Terra que vai se regenerar, que vai ser o planeta da regeneração, todo mundo que reencarnar vai ter desde lá das primeiras letras noções precisas do que é que está fazendo aqui, do que é que veio fazer aqui,
e que tem toda uma história a ser cumprida. Isso será a condição essencial. Hoje faz parte da nossa vontade ou não. E nós deixamos isso de lado. O sistema convida a deixar de lado. Não, eu vou viver minha vida. Você acha que eu vou ficar falando de desencarne, de outra passagem, de outros mundos, de outras vidas? Não, eu quero é viver. Então nós somos cooptados por esse egoísmo exacerbado que redondou nisso que nós chegamos. Notem que é um assunto que fica dando voltas e caímos naquele ponto que nós chegamos hoje. Um egoísmo terrível, terrível. A espiritualidade toda hora está nos intuindo. 2,5 bilhões de pessoas não têm o que comer na mesa. Não tem alimento. E eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí. Como se isso não fizesse importância para mim. Faz sim. Nós somos todos um. Notem que essa ideia de nós somos todos um, ela é precisa, ela é impositiva para que eu não me acomode na minha situação de conforto. Eu quero sair da minha zona de conforto, preciso sair. Não que eu vá deixar de ter o meu momento de lazer, eu vou ter o meu momento de férias, vou ter o meu momento com a minha família. Ninguém está pedindo isso para ninguém. Mas eu preciso dedicar um pouquinho do meu tempo. Vamos imaginar que 1 bilhão de habitantes deste planeta passe a dedicar um pouquinho do seu tempo para ajudar o próximo. Em poucos anos, este planeta já estaria no mundo da regeneração. Poucos anos. Eu estou falando de 1/8 da população. 1/8. Mas nós ficamos aí macerando, não conversamos, não entendemos. Quando Kardec vem para a missão de trazer a doutrina espírita, ele não veio fundar uma nova religião. Ele não veio fundar um novo caminho. Ele veio reafirmar o que Jesus falou. Ele trouxe detalhes que Jesus não podia falar há 2000 anos atrás. E nós ainda não entendemos isso. Nos recusamos. Notem bem, os livros estão aí disponíveis. Hoje nós temos a facilidade de livros em PDF que você baixa. Às vezes você baixa filme, você baixa jogos, você baixa aplicativos, você fica no Facebook, sei lá quantas horas por dia. Não estou julgando, estou só dizendo. Pegue meia horinha, 15 minutos, dá uma estudadinha no Livro dos Espíritos, dá uma lida e vê como aquilo cai na sua vida. Faça uma reflexão. Nós precisamos entender que nós temos uma oportunidade de ouro. Nós estamos vivendo o século da informação. Facilidade na palma da sua mão. Você não precisa ir a uma biblioteca. Você não precisa mais ter dinheiro, que recordo-me muito bem das famílias que eram devidamente aquinhoadas para possuir uma enciclopédia Barça ou uma Delta Larousse que poderiam estudar. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso a isso. Então hoje nós estamos vivendo a era da informação. Informe-se, ouça algumas palestras. Não é que você é obrigado a aceitar tudo, mas reflita pelo menos. Reflita, para nós tomarmos novas decisões, para não nos arrependermos, para não ficarmos chorando depois do tempo perdido. Como aquele aluno que, durante todo o ano, ao invés de assistir algumas horas de aula, optou em ficar, a um exemplo, com o seu celular na sala de aula, jogando alguma coisa. Final do ano, lógico, não será promovido. Terá que repetir a lição. E para nos ajudar hoje, eu trouxe aqui no livro
dos espíritos. Eu sempre costumo dizer que essa tradução é de José Herculano Pires, porque às vezes os tradutores aumentam algumas notas pessoais, outras, inclusive este volume tem bastante notas do tradutor, e os outros, às vezes as páginas podem não bater. Hoje nós vamos ler a página 150, capítulo 7. Retorno à vida corporal. Então isso é para nós refletirmos, nos prepararmos para daqui a pouco orarmos pelas nossas famílias. Prelúdio do retorno. Quer dizer, estou lá, espírito, vou retornar à matéria. Pergunta 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Resposta. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que deve retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Resposta da espiritualidade. Seguramente, assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Pergunta 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova, porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o fazem impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Pergunta 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se reencarnar. Ora, Deus que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. 335A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Resposta. Se o recusasse, sofreria muito mais daquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Pergunta 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada.
Nada é criado sem um desígnio. Pergunta 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha, com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança, que por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Se acontecesse que muitos espíritos que apresentassem para ocupar o mesmo corpo, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? A pergunta. Resposta. Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Pergunta 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. E assim, nós somos convidados mais uma vez a essa reflexão. E vamos entendendo que é uma oportunidade sagrada a reencarnação. É uma oportunidade de evoluir, de crescer, de se transformar, de modificar o fim da nossa caminhada. E nós insistimos, nós estamos vivendo um momento único depois de 2000 anos que Jesus aqui esteve. A espiritualidade presente ao nosso lado está nos ajudando sobremaneira a encontrarmos um novo norte na nossa vida. Mas para isso precisamos de uma decisão, precisamos de uma resolução e de entendimento. Não é porque eu tenho medo, não é porque Deus vai me castigar, é porque eu quero finalmente me libertar. Quem é que não quer se libertar dos algozes? Quem é que não quer se libertar da escravidão? Quem que não quer se libertar de remorsos? Encontrar a liberdade. Imaginemos um pássaro preso numa gaiola. O instinto dele é para que ele voe, para que ele vá aos céus, para que ele fique no alto das árvores, para que ele regurgite e para que ele cante para todos nós. E assim nós estamos sendo convidados à libertação. Vamos entender esse movimento de reflexão para essa tomada de decisão. E para isso, nós vamos nos libertar das amarras com os nossos passados. Vamos orar. Feche os seus olhos, inspire profundamente. 3 vezes. E agora, vamos iniciar o nosso movimento de interlocução com a espiritualidade de luz presente ao nosso lado. Primeiramente, nós vamos equalizar os nossos pensamentos, recitando o mantra da gratidão. Senhor, sabedor das minhas oportunidades que já tive e que estou tendo, venho humildemente pedir-lhe a possibilidade de reconciliação, não através de um simples perdão, mas de uma tomada de decisão
que com novas atitudes, saindo do movimento como faziam os fariseus, da retórica, que eu passe, Senhor, a dar o meu testemunho nas atitudes, na minha vivência, na minha caminhada. Que eu seja um humilde semeador da tua seara, Senhor, o das últimas horas, mas eu quero estar ao teu lado, eu quero evoluir, eu vou orar por aqueles que eu não tenho simpatia, eu vou orar por aqueles que eu não sinto gratidão de estar junto ainda, mas eu vou orar por eles e por mim. Vou pedir perdão, Senhor, porque sei que a vida é um eterno semear e colher, e assim sendo, eu desejo humildemente esta possibilidade de estar, Pai, libertando-me dessas amarras que me conduzem a um passado distante, mediano ou presente, no qual eu estou a recolher através de sementes amargas e difíceis. E assim sendo, Jesus de Nazaré, com a tua chegada, com a tua vinda, abriu-se um novo horizonte na nossa caminhada. Com a tua chegada, foi possível vislumbrarmos todo o conhecimento que estamos hoje sendo estimulados a deixar nascer em nós. E desta forma, Jesus, nós vamos te pedir. Vou, Pai, entrar em oração, vou entrar em comunhão com a tua luz, porque nos disseste que se o fardo estivesse pesado, para reparti-lo com você. Preciso da tua ajuda, Jesus. Preciso da tua direção. Preciso da tua força para que eu possa finalmente tomar coragem e libertar-me dessas amarras. E assim, vamos iniciar a nossa oração desta noite, da oração pelas famílias. Pai amado e misericordioso, quero em primeiro lugar agradecer a Ti pela oportunidade da reencarnação, de reviver os momentos que somos convidados a finalmente abrirmos os nossos olhos e os nossos ouvidos. E assim, Senhor, nesta noite misericordiosa, quero reportar-me a todas as vidas que eu já tenha vivido, tantas repetições, tantas reprises, tanta insistência, tanta desobediência, Senhor, mas aqui estou hoje, humilde, com o coração voltado para Ti, nomeando Jesus como meu orientador, o meu tutor, o meu professor, como aquele que vai me guiar nesta jornada evolutiva. Aqui estou, Senhor, para, em primeiro lugar, agradecer à família que nesta encarnação me recebeu. Sei que temos uma missão conjunta a executar e peço perdão a eles se eu os magoei, se eu os ofendo, se eu me distancio, se eu não procuro exercitar a lei do amor, porque nascemos irmãos muito próximos, irmãos da mesma carne e do mesmo sangue. E assim, Jesus, mentalizarei cada uma das pessoas que estão convivendo nesta família que me acolheu, meus irmãos, minhas irmãs. Se eventualmente alguém já tenha retornado ao plano espiritual, envie sua luz, suas flores, sua consideração de conhecimento de que temos uma missão a cumprir. E assim, Jesus, pedimos com humildade que a sua luz incida nesta família que constituí pela tua graça e misericórdia, que eu não me canse de amar aqueles que estão junto de nós, que humildemente estamos atravessando, Senhor,
a nossa jornada evolutiva. Mentalize seus filhos, seu companheiro, sua companheira. Se eventualmente houveram novos relacionamentos, novas constituições familiares, ore por todas elas, sem guardar rancor, sem guardar remorsos, apenas entregando a Deus todos os momentos, porque Ele vai retificá-los e somente o amor prosperará. E dessa forma, Senhor, somos convidados a fazer a prece por todas as encarnações que já tenhamos passado. Tantas lembranças, tantas coisas estão latentes em nossa cabeça, em nossa consciência. Mas aqui, Senhor, neste momento de oração e meditação, você nos possibilitará que, se a nossa decisão for firme de renovação, para que tantas coisas que já ocorreram possam ser minimizadas, possam ser equacionadas, porque tomaremos um novo rumo no sentido de amar, de ajudar, de compreender as animosidades, de compreender as disputas, o ciúme, de compreender, Senhor, que aqui estamos e devemos ser gratos por todos os instantes de nossas vidas, por essa oportunidade sagrada, e devemos, sim, cuidar da nossa matéria como cuidamos do nosso espírito, porque ambos são presentes que você nos deu. Pai de misericórdia infinita, Pai do amor, da paz e da esperança. E assim, Jesus, que eu reflita, que eu pesquise, que eu sinta que quando eu deixar de odiar e passar a amar, toda a vida terá um novo significado, uma nova direção, e tal qual o sol rasga a escuridão, o sol nascerá para mim e eu seguirei feliz, porque, independente de receber o perdão da outra parte, eu estarei a solicitar a permissão para amar incondicionalmente, sem nada a esperar em troca. E diante dessa luz maravilhosa, Jesus, eu te peço, Senhor, permita, oremos, mentalizando a todos aqueles da família atual, a que me recebeu, a que constituímos, vamos nos dar as mãos e vamos juntos orar a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Jesus de luz, Maria Santíssima, Deus Pai Todo-Poderoso, incida em nossas famílias, por todas aquelas que já passamos, por essa que nos acolheu e que constituímos, a luz da irmandade, a luz da fraternidade, a luz de que juntos somos muito fortes, porque somos todos um. Filhos, habitantes do seu corpo, irmãos na caminhada e na evolução. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E dando início ao nosso projeto de oração pelo quadro da pandemia, mais uma vez, Senhor, gratidão pelo momento que estamos atravessando. Por mais difícil que seja, a tua misericórdia jamais deixará de incidir sobre nós. Que não nos desesperemos, que não nos acanhemos de orar pelo planeta,
orar por todos a nós que estamos sendo afetados, direta ou indiretamente, sem nos revoltarmos, para que possamos, refletindo, tomarmos novos desígnios no nosso caminho evolutivo, por agora e todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, hoje, fizemos a nossa oração pela família. É um momento que nós somos convidados a fazer essa reflexão. Não nos esqueçamos, em nome da luz, em nome do amor e da paz, prosperaremos, evoluiremos, ganharemos entendimento, para assim sermos cada dia mais felizes e prósperos. E amanhã, com a permissão de Deus, é a nossa sexta-feira, última sexta-feira do mês, quando nós vamos fazer a nossa cirurgia espiritual. Lógico, há aqueles que solicitarem. É possível fazer para si, é possível fazer para você e pelos outros, é possível fazer pelos outros, remotamente. Se puder conversar com a pessoa, peça a ela que, dentro da possibilidade, permaneça deitada no momento da cirurgia, que será das 8, mais ou menos até as 8h30. E, se não quiser, não há problema. Se você não conhecer, não quiser contato, mande as energias da mesma forma. Então, amanhã, às 20 horas, na gratidão e na paz, nós estaremos reunidos, com a permissão de Deus, para a cirurgia espiritual que ocorre na última sexta-feira do mês, sendo convidados a participar todos aqueles que eventualmente estejam a necessitar. Com fé, harmonia e confiança, Jesus ao nosso lado, nada temeremos. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.